Oiês! Olá, tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Como é que foi a semana? E aí, Aqui Sandra? tudo bem, tirando a chuva, que estamos caldo virando sapo. Como é que tá? Aqui em Maricá a gente chove demais. Como é que tá aí na tua região? Conta aí pra nós, porque aqui tá chovendo muito, amiga. Tá acabando o verão, né, amiga? Tá Já acabando vai o verão, entrar né? outono já. Já vai entrar outono. Já, é rapidinho. Deixa eu falar uma coisa pra você, amiga. Eu tô tão feliz, cara, tô tão feliz. Eles voltaram. Eles voltaram? Eles voltaram, cara. Eles voltaram. E eles estão falando muito? Estão falando muito, mas eu adoro, porque, gente, eles é o que aumenta o nosso alcance. E ajuda a gente a furar a bolha, você já sabe disso, né? Nossos cortes chegam em outro lugar. Você acompanha mais essa coisa, né, deles, né? É aquele dia que você tava braba falando o negócio da latinha, não sei o quê, da hipocrisia, do carnaval. Vai lá nos comentários pra você ver. Ih, me massacraram. Nossa Senhora. Nossos haters. Eles estão de volta. Eles são ótimos, gente. Sejam bem-vindos de volta, galera. Deixa eu falar uma coisa pra você. Estamos as duas aqui. Significa o quê quando a gente tá junto assim? Mas tem convidado. Tem convidado. E hoje é o seguinte, se os haters estão nos ajudando a aumentar o nosso alcance, imagina depois dessa entrevista de hoje. Pô, maravilha. Nós estamos aqui com um cara especialista no assunto. Verdade. Especialista no assunto. Especialista nas redes sociais. Nas redes sociais. E também tem um alcance gigantesco, né? Não só, gente, não só aqui no Instagram, no Facebook, no TikTok, mas ele é um as no volante do Twitter. Um as no volante do Twitter. Conta quem é aí, quem é ele? Olha, ele é comunicador, produtor de conteúdo digital, consultor em comunicação e marketing. Lázaro Rosa. Lázaro Rosa, uhul! Seja bem-vindo! Nossa, que prazer, que honra, Isabel, Sandra. Muito bom, né? Como eu encontrei você no Rio de Janeiro esses dias. Encontramos uma reunião ali sobre comunicação. Isso, exatamente, né? E aí fiquei feliz, né, de conhecer pessoalmente e depois recebi esse convite. Então, olha aí. Vamos fazer um ótimo programa. Hoje vamos fazer um ótimo programa, amiga. Eu fiquei feliz quando a Sandra me falou de você, Lázaro, porque parece que você também está numa trincheira como nós, né? Exato. Né? Em várias frentes aí de luta. Exatamente. A gente está aí, né? Lutando bastante, não tá fácil. Está sendo um desafio muito grande, ainda mais ano eleitoral. Então, vocês falaram dos haters, né? Então, assim, a gente Você deve ter bastante. Bastante. Assim, hoje eu consigo lidar melhor com isso, né? Você convive melhor com eles. Consigo, sim, né? A gente vai aprendendo, vai ficando um pouquinho mais calejado, vamos dizer assim. Mas a gente vai conversar sobre isso aqui no programa, né? Você já pode falar pra gente como é que foi essa sua entrada aí nas redes sociais, né? O que você está abordando de tema, o que foi isso, que não é uma coisa fácil. Não é fácil, até porque, assim, para você começar a expor a sua opinião nas redes, você tem que entender que isso tem um preço, né? Então, ainda mais sobre política e a gente tendo uma oposição que a gente sabe que não é uma oposição, assim, democrática, né? Como a gente era acostumado anos atrás, que a gente debatia honesta, eu diria, né? Honesta também, né? A gente conseguia debater, né, tranquilamente com a direita, vamos dizer assim, né? E hoje em dia não tem isso mais, né? Mas voltando, eu comecei ali no mais ou menos 2020, mas comecei expondo ali, né, as minhas opiniões políticas, a minha revolta com relação a tudo que estava acontecendo na pandemia, né, todas as ações ações e falta de ação, né, do governo na época. E isso foi tomando um corpo, foi crescendo. E eu falei, acho que eu vou continuar nessa, porque eu acho que é importante, quanto mais pessoas emitindo opiniões, né, sobre assuntos realmente, né, que interessam ao povo e que levam informação ao povo, quanto mais pessoas, melhor. E aí continuei nessa, fui seguindo nessa e foi crescendo, obviamente. Chegou 2022, né, teve eleição, meu perfil estourou, foi um dos perfis mais engajados no Twitter, né? Então, assim, perdendo só para os grandes mesmo, Lula, esse povo todo.
Então, realmente, foi um trabalho bem cansativo, bem puxado. E as pessoas falam, pô, Lázaro, mas você ganha dinheiro com isso? A rede social te dá dinheiro, você faz isso por dia? Eu falei, não, eu nunca ganhei R$1 com isso. Né? Então, assim, isso parece coisa de maluco, mas não, a gente tem, né, um objetivo, né? A gente tem... É uma questão também de militância, né, exato, Lázaro, dentro das redes sociais. E me parece que você também começou, como nós, com uma indignação, né, do que o país estava passando, né? As pessoas, principalmente quando você começou na pandemia, né? A gente viu muita coisa ruim e deixava a gente muito triste. Então, acho que essa questão da indignação foi um motor, assim, né? Para nós foi um motor. A gente também, as pessoas também falam, gente, o podcast de vocês é ótimo, vocês já estão Fazem a mesma pergunta, vocês ganham muito dinheiro? Disso? A gente não vive disso. Qualquer coisa que a gente arruma é só para custear o nosso programa. A gente tem uma piada interna aqui que é o seguinte, um dia a Isabel quebrou o óculos dela, sabe? Aí ela falou assim, putz, eu preciso fazer um óculos novo e tal, né? Aí a gente falou, pô, mas a gente não tô conseguindo nem trocar meu óculos. Aí, então, essa é uma piada interna nossa aqui. Então, a gente nem o óculos a gente tá conseguindo ainda comprar com o dinheiro do nosso programa. Mas é uma trincheira mesmo, pra gente fazer um debate, conversar sobre as coisas que nos incomodam. E, às vezes, até, né, Isabel? É meio até terapêutico, porque tanta coisa... Na terça-feira é o dia que a gente fala as coisas e dialoga com o pessoal, que é muito bom isso. É muito bom. E a gente tem vários comentários assim, a gente fala dos haters, né? Mas a gente tem tantos comentários bacanas que falam, olha, nossa, vocês foram ótimas, é isso mesmo, sabe? Aproveita os nossos cortes para divulgar aquele assunto. Então, eu acho que isso aí é o que tá valendo, né? Mas, assim, me fala uma coisa. Você... usa isso como uma militância, isso dá um trabalho, a gente sabe, porque a gente tem que acompanhar os comentários, a gente tem que ver, os haters não são legais, a gente sofre muito preconceito aqui, tá certo? O pessoal me chama de baranga, véia, não sei o quê, a Isabel, não posso nem falar o que falam para ela, por conta da raça e da cor, ou seja, mas a gente, sabe, passa por cima disso porque tem coisa lá na frente que a gente quer melhorar. Mas, assim, como é que você escolhe o seu conteúdo? Como é que você conversa com o teu público? Como é que você faz isso? Assim, a minha ideia sempre foi levar a informação da forma mais simples possível, né? Numa linguagem que todo mundo entendesse. E é interessante, assim, até que as pessoas... virou um bordão, na verdade, as pessoas encontram comigo até pessoalmente e elas acham um sarro, porque todas as minhas notícias, praticamente todas, eu falo sempre o rapaz, aconteceu isso, uma bomba, não sei. Porque eu falo isso no meu dia a dia. Um bordão já. Exatamente, mas eu falo isso no meu dia a dia, então, assim, não foi uma coisa forçada ou elaborada para ganhar... Não, então, eu acho que por isso que minhas redes deram certo, porque eu sempre fui eu, né? Sempre fui muito autêntico. Mas, assim, a questão de temas, eu sempre gostei, que o pessoal fala muito da hard news, né? Que é o que tá rolando no momento, o que tá de quente, a gente vai e tá sempre postando. Então, assim, o meu público é exatamente isso. Eles querem saber eles procuram, eles entram nas minhas redes para saber o que está acontecendo de novidade, que está rolando ali de quente. Então, assim, vários comentários, várias mensagens que eles me mandam, assim, pô, Lázaro, o que aconteceu, cara? Eu entrei no teu perfil hoje, eu não tinha notícias do dia. Eu falei, então, gente, nossa, assim, realmente, a gente queria ter uma responsabilidade, né? Porque, muita responsabilidade. A gente tem que passar a informação correta, a gente tem que analisar muito bem o que vai postar, e eu tenho um público que tá ali esperando, né, para se informar. Então, só que eu sou o Lázaro sozinho, vamos dizer assim, né? Então, eu brinco com ele, gente, eu trabalho também, gente, eu também, pessoal, eu tenho boleto para pagar, também, não consigo ficar 24 horas aqui, né? Mas sempre que eu posso, sempre que eu tô online, eu tô aqui postando. E é interessante essa questão que você levantou da responsabilidade, que eu acho que é justamente a diferença, né, que a gente encontra nas redes sociais de um campo e de outro. No pessoal da extrema-direita, né, que a gente chama, era mais fácil conversar com o pessoal da direita do passado. Hoje está bem difícil. E eles trabalham com desinformação, né? Desonestidade, informação, fazem questão de propagar notícia falsa. E aí você está falando, pô, eu tenho responsabilidade. As pessoas usam o teu canal, pelo que eu vi, como um veículo de comunicação, um canal para eu estar sabendo. Uma fonte. Uma fonte. E você tem uma responsabilidade de passar uma informação correta para as pessoas e não uma desinformação. O que a gente não vê, né, Sandra, do outro lado.
Então, a gente pode acompanhar as eleições mesmo de 2018, foi uma eleição baseada em fake news, né, que a gente chama, as notícias falsas, desinformação. E isso é preocupante, né? Porque até hoje eles utilizam as redes sociais para isso. A falta de honestidade intelectual é uma coisa muito grande. Por isso que eu acho que esse nosso trabalho, Lázaro, é um trabalho assim, dobrado, né? Dobrado, porque além de você lutar contra uma ideia, você tem que lutar contra uma ideia mentirosa. Exato. E às vezes isso às vezes dá um cansaço de você tentar explicar que a gente tem. Eu sempre uso um bordão, né? Eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, entra no Google, digita ali, pergunta pro Google, né? Não custa nada. Às vezes eu falo, seu celular pega Google, se pega, você, né? Porque as pessoas não têm nem... Vão acreditando nessa... Sabe? E vai se tornando... Parece um boneco de neve, né? Uma bola de neve. Aquilo vai crescendo. E a gente, então, é uma coisa bastante difícil. Mas você é responsável por uma hashtag aí famosíssima, né? Exato. Você como é que... Porque assim, nós usamos ela muito aqui. Aliás, a gente descobriu hoje que você que criou, tá? Que a gente utiliza direto. A gente utiliza direto. Nós acabamos de descobrir que ele é o dono do inimigo do povo. Hashtag inimigo do povo. Congresso inimigo do povo. Como é que foi essa ideia? Conta pra nós. Então, assim, vamos dizer assim que a ideia, né, não foi só minha, né? Tem a colega minha, dar um beijo pra ela, a Cris Carvalho. Legal. Ela, na verdade, no Twitter, o nome dela até é engraçado, o pessoal gosta, né? Que é Crisca Pimentinha, né? Legal. E também o Jonas Andrade, né? É um comunicador lá do Rio. E, então, um belo dia, acho que foi final de maio, início de junho, o Lula mandou para o Congresso um projeto, né, que era para baratear a conta de luz do povo. E a gente ali no WhatsApp, né, conversando, aquela indignação, né, que revoltado, não é possível, como é que o Congresso faz um negócio desse, não pensa no povo e tal. E aí a gente lançou, quase que na madrugada ali, essa tag Congresso Amigo do Povo, para lançar já na manhã seguinte. E aí a gente soltou, né, mostrando toda a nossa indignação, e virou que virou, né? Foi aí um mês praticamente ali nos trend topics o tempo todo. Foi. E assim, chegou um momento que ela já girava sozinha, né? Porque qualquer coisa que acontecesse, qualquer coisa que o Congresso fizesse que não era do agrado do povo, o pessoal lançava automaticamente você sabe aquilo, você sabe que o Hugo Mota, ele até contratou um pessoal de gestão de crise para tirar essa coisa, essa pecha do Congresso. E caiu como uma luva, né? Porque depois disso daí, o Congresso realmente é inimigo do povo, porque só começou a não querer votar as pautas, né, para beneficiar a população, principalmente mais vulnerável, e era PEC de blindagem, que era, o pessoal chamou de PEC da bandidagem, sabe? Anistia para lá, anistia para cá. É uma luta para votar a isenção de imposto de renda, né? E difícil. E teve uma pior até, né, que foi aquele projeto que a extrema-direita colocou lá para aumentar a pena da mulher que cometesse o aborto. Nossa! E aí a pena dela ficaria praticamente igual ou até maior do que o do estuprador, né? Então foi uma sequência realmente de ações ali que assustou, né? A gente ficou, poxa, como assim, cara? Que congresso é esse que é para trabalhar pra gente, mas não, ele tá fazendo tudo para prejudicar. Que é uma coisa que a gente vem lembrando aqui, né? Acredito que você também. A gente está no ano eleitoral, um ano importante, né? E o presidente, né, seja quem for eleito, ele não governa sozinho, ele tem que governar com o Congresso para justamente aprovar, né, os projetos e tal. E você vê que hoje todo projeto que você coloca para beneficiar o povo, eles são contra. Sabe? E aí você escolhe um representante que está lá te representando. Pra que você escolhe? Pra que esse cara tá lá? Tá fazendo o quê? Pra gente não tá fazendo nada. Uma coisa que nos indignou muito aqui, que nós fizemos até um programa sobre isso, foi sobre o Vale Gás. Sim. Foi um absurdo. Quer dizer, os caras têm vale de tudo, né? Tem Vale Peru, Vale Panetone, Vale iPhone, Vale não sei o que. Tem todos os penduricalhos lá que eu... E aí eles... Não querem saber do Vale Gás. Não querem saber do Vale Gás, não querem saber da escala 6x1. No final da escala 6x1. O senador, né? Como é que é o nome daquele? O pastor Marcos...
Esqueci o nome dele. Ele falou que o povo tem que trabalhar até exaustão. Sim, o cara trabalha de 2 a 3 dias por semana, Exato, cara. Ele deu essa declaração absurda, né? Eu vou procurar aqui o nome dele, desse pastor. É pastor senador, né? Até exaustão. Não, ele fala exatamente isso. Trabalhar até exaustão. É uma coisa assim que E ele falou que... Ele deixou entender, na verdade, assim, que descanso demais é ruim pro trabalhador. E ele também deixou claro o seguinte, que... por que eu vou dar descanso para você, que é pobre, se você não tem direito a lazer, se você não consegue lazer? Se você não tem dinheiro para ver... Então, se você não tem direito a lazer, vai trabalhar. Então, é justamente... Então, assim, realmente, aí a gente vê que é um projeto, né? Que eles realmente não querem que o pobre tenha lazer, que tenha condições de estar curtindo um pouco com a família, para ficar trabalhando para eles e gerando renda, gerando lucro para eles. O projeto deles é muito claro, né? Porque a gente, quando pensa num projeto de bem-estar social, e aí o projeto de bem-estar social não é nenhum projeto revolucionário. Não é nenhum projeto para deixar de ser capitalismo, para virar um país socialista. Não é isso. É uma revolução. É um projeto de bem-estar social. É o mínimo para você distribuir as riquezas do país de uma maneira um pouco melhor para a população. Não é nada de tão absurdo. E mesmo assim o pessoal não tem vergonha de falar, se você não tem dinheiro para ir no cinema, se você não tem dinheiro para ir numa pizzaria com a família, então para que você quer um dia de descanso? Exato. Nossa, Isso é de uma crueldade, de um absurdo, um negócio que... Entendeu? E um povo que fala de Deus, assim, um povo que fala da tradição, um povo que fala da família, eles não têm... Acho que eles não têm uma noção correta, sabe, disso. Não é possível. Porque eu acho que eles vão tudo pro inferno, você quer saber? Não, verdade mesmo. Se existe céu e existe inferno, esses caras vão pro inferno, aquela coisa, gente. né? Se eu chegar no céu e encontrar esse povo lá, falei, tem coisa de errado. Esse negócio tem coisa de errado aqui, né? É melhor a gente ir pro inferno, então, aqui, né? Tá muito estranho. Porque tá muito estranho esse povo aí. A gente vê uma coisa muito forte, essa questão da religião dentro da política, né? Porque, Sandra não gosta que eu fale não, mas tem uns pastores aí que eles utilizam assim, a fé das pessoas para realmente manipular. Né? E é muito complicado. E aí eu falo que é uma lavagem cerebral, né? Não sei o que você acha disso. Porque a pessoa começa a ir contra realmente a projetos que são para beneficiá-la. Né? E aí você fica assim, meu Deus. Aí você pega o pessoal que vai, por exemplo, para uma manifestação de extrema-direita, como essa caminhada que esse Nicolas Ferreira fez. Quer dizer, a gente já falou isso no programa passado. O cara fez um discurso para dizer que a direita era mais bonita que a esquerda. Ele falou isso para o eleitorado dele. Ele falou, nós somos mais bonitos que eles. Gente, nós somos mais espertos, mais... Para você ver o nível que chegou o debate político, na verdade, né? Não tem debate. Não tem debate, exato, não tem debate com isso aí. Porque... Mas você comentou com relação à religião, assim, é muito complicado mesmo, porque é complexo, né, se for analisar. Porque isso não começa, por exemplo, você chega na igreja e fala, pessoal, a partir de agora é assim, assim, assim. Não, isso já vem sendo colocado na cabeça deles há muito tempo, mas como? Com desinformação, que a gente estava comentando até aqui no início. A extrema-direita, ela tem uma máquina de desinformação que é, assim, absurda, é maçante. Então, agora, imagine só essas pessoas recebendo o tempo todo, hora em hora, tempo, assim, é uma coisa de maluco, assim, o tempo todo... Só fake news, só desinformação, só ataques contra o opositor, taxando a esquerda, o Lula, o que é de anticristo, de que, né, que a gente, que a gente, né, enfim, que a gente é a favor. Eu acho muito curioso isso, né, porque eles falam que a gente, por exemplo, assim, a gente é a favor do aborto, que a gente é isso, aquilo. Assim, a questão é o seguinte, a gente é a favor de que as pessoas tenham o direito de escolher. E eles querem colocar tudo que eles rejeitam, né? Que na verdade eles fazem escondido, a gente sabe, né? Claro. Mas tudo que eles rejeitam, tudo que eles condenam na esquerda, né? Então, acho muito curioso essa tal liberdade que eles defendem, porque a gente que defende a liberdade. Sim. A liberdade do ser humano escolher o que é melhor para ele, né? Não, e assim, a coisa que eu acho mais absurda, sabe o que é, Lázaro? É que eles falam assim que a gente não é a favor da família e não gosta de ter família. Gente... Eu fico assim pensando... Não sei, nascemos de chocadeira. A gente nasceu de chocadeira, sabe? A gente não tem... Como assim, né? Então, a Isabel tem 3 filhos, eu tenho uma filha, 2 netos, a gente tem uma vida, sabe, totalmente voltada para nossas coisas do dia a dia, da nossa família. Aí os caras olham com a maior cara de pau e falam isso. Eu falo, mas gente, de que caminho esses caras caíram?
Porque assim, e aí na hora de você defender que o cara fique mais tempo com a família dele, que a mulher fique mais tempo com os seus filhos, numa escala de trabalho que não chega para deixar o cara na exaustão. Exaustão. Aí eles falam que quem defende a família são eles, né? Pois é. E é essa questão que a gente é contra a família, né? Porque a gente defende outras formas. Ué, gente, assim, família, né? Isso já está escrito, né? Família é o que você constrói, que você, né? Enfim, teu ciclo ali do dia a dia. O que você elege para ser a sua família. Exato. Como ela é composta... Porque eles acham... porque eles acham que tem que ser homem, mulher e os filhinhos. E os homens de preferência com outra família, com amantes, e a mulher de preferência que seja submissa e aguente tudo calado. Esse é o modelo da família dele. Exato. Pois é, a gente pensa que pode ter outros modelos de família que não sejam só essa, né? Existem, né? Tanto é que o próprio direito hoje não fala direito da família, né? Agora é direito das famílias. Por conta dessa mudança com o tempo, cultural que a gente tem com as famílias. Eu sigo no TikTok, eu não sou do Twitter, mas eu sou do TikTok. Eu sigo no TikTok vários perfis de casais de homossexuais masculinos, até a gente está doido para trazer um casal aqui para contar sobre isso. A adoção porque assim, é uma opção, né? Porque assim, são 2 homens, então eles não precisam ter filhos, né? Não vão procriar, mas a opção de construir uma família, a opção de terem filhos, né? A opção de ter um relacionamento doméstico, de vida, ou seja, você vê cada história mais maravilhosa que a outra. Você entendeu? Cada história mais maravilhosa que a outra, de gente que tem um casal que adotou, foi para adotar uma criança, chegou lá e tinha mais 2 irmãos e falou, porra, não vamos deixar. Bora levar todo mundo e tal, né? E agora eles adotaram, ano passado, o outro irmãozinho que estava faltando. Bebezinho. Então, juntaram todos os irmãos. Quem é que de sã consciência falou assim, eu vou adotar uma criança daqui a pouco... A gente que é mãe, sabe, né, Isabel? Você ter 3, 4 filhos não é uma coisa fácil. Não é simples. Financeiramente, emocionalmente, todos vão chegar na adolescência, vão ser horrorosos, a gente vai ter que cuidar deles na adolescência, né? Mas, assim, não é uma opção fácil, é uma opção de vida mesmo. E como é que tem gente que critica isso, né? Por que se incomoda tanto? Por que se incomodam com isso? Esse é o questionamento, né? Por que se incomodam tanto? E eu não entendo como é que eles se incomodam. A mim me emociona. E a eles dá raiva, eles ficam com raiva, eles ficam com ódio, porque eles ficam com ódio. Mas eu sou contra o casamento gay. Cara, é só você não casar com um homem. Não, obrigado. Segue o que... É simples assim. Se você gosta de mulher, casa com mulher. Ninguém tá te obrigando. Ninguém tá obrigando, não. Mas, o que a gente vê o tempo todo é o retrocesso. Sim. Né? Retrocesso no Congresso, retrocesso com essas pautas que a gente está falando aqui, questão das famílias, questão de votar pautas favoráveis para a população. E acredito que o trabalho que você faz, e até o que a gente faz aqui, e outros influenciadores, é um trabalho necessário para estar divulgando uma informação correta, vou dizer assim. Exato. Porque a gente está vendo hoje a grande mídia, né, a grande imprensa, aí você vai ler o Globo, Estadão, Folha de São Paulo, que manipula a informação. Né? A gente acabou de ver agora a instauração da CPI, né, do INSS e do filho do presidente Lula, quebrando o sigilo bancário dele para ver se ele recebia alguma mesada do tal do careca do INSS. Beleza, foi aberto. E não se verificou nada ali que pudesse Isabel, ter Foi aberto e foi vazado de maneira ilegal, né? Porque estava sob sigilo de justiça. Sim. Mas tudo depois bem. A gente vai falar sobre esses sigilos que tem gente que consegue ter acesso, mas enfim. Foi vazado, não tinha nada sobre isso lá. E a imprensa continua divulgando coisas, né, tentando destrinchar, ver alguma coisa ali. E agora colocaram que o filho do presidente Lula movimentou em 4 anos quase 20 milhões de reais. E aí eu acho interessante, porque a gente está num momento tão crucial do Brasil, que, por exemplo, tem a guerra, não só do Brasil, do mundo. Tem a guerra do Irã,
Tem o Vorcaro, né? O maior golpe aí no sistema financeiro dado pelo cara do Banco Master, que foi preso novamente. Tem o cara envolvido com ele, o tal do Sicário, que preferiu morrer, preferiu tirar a vida. Imagina o que esse cara sabia, tá? E aí também tem o estupro coletivo de uma menina, né? Por 4 jovens de classe média. Eu sou jornalista, tudo isso para mim daria uma manchete. Sabe qual é a manchete que eles colocam? Filho do presidente Lula movimenta 20 milhões. Olha isso. Não vai me dizer que isso é uma coisa tendenciosa. O que essa imprensa está fazendo? Por isso o trabalho da gente é tão necessário. Eu queria que você falasse sobre isso. Exato, a gente está aí justamente para estar contrapondo e também mostrando, né, que assim, gente, a mídia, o que a mídia fala, não pode dizer amém, não, né? Não é assim que funciona. Então, assim, o nosso desafio é esse. A gente, olha só como que é a situação, né? A gente tem a mídia, a gente tem a máquina de desinformação bolsonarista, né? Que é forte pra caramba, né? A gente tem os políticos lá da extrema-direita, principalmente, que estão lá, na verdade, não exercendo o papel deles, né? Que deveria ser, né? Servir o povo. Não, eles estão lá para fazer vídeo, cortes e tudo mais. Então, a gente tem tudo... A gente está lutando contra tudo isso, né? Sem falar no sistema, né? Vamos dizer, sistema, quando eu falo assim, quem manda mesmo, né? Que é a burguesia, vamos dizer assim. Isso. Que são eles que são os donos dos meios de comunicação. Enfim, resumindo, né? A gente está brigando contra tudo isso, imagina. E a gente estava brincando até agora há pouco aqui, que as nossas armas aqui, a nossa estrutura que a gente tem de trabalho que é, né? É um celular e um notebook, enquanto os caras têm milhões investidos, né? Em estrutura só para desinformar. Mas, assim, com relação à mídia em geral, né? É assustador, assim, porque a gente passou por isso na Lava Jato. Uhum. A gente achou que a lição já tinha, né, servido para eles, né? Porque depois, enfim, né, aconteceu... Desmascararam, né, a Lava Jato, o Lula foi inocentado e tudo mais. Mas não, eles voltaram com tudo agora. E a CPI, eu entendo o papel da CPI, eu acho que a CPI tem que ter, porque é um mecanismo democrático para você estar investigando. De investigação. O problema é que ela não está sendo utilizada para isso, né? Então, assim, a quebra do sigilo do Lulinha ali, ela já foi feita justamente para gerar esse tipo de narrativa de manchete, porque o foco principal era o quê? 300 mil, né? Ah, não, o Lulinha está recebendo 300 mil de mesada. Do Careca. Aí eles abrem o sigilo e não tem, caramba, e agora, cara? Criar alguma coisa. Quebrou aqui, né? Vamos soltar isso aqui, 19 milhões... Para a gente, para o público em comum, ver um número desse é bastante, né? Mas se você for ver, é movimentação, né? Então... Entrada e saída, né? Então, assim, se você for pegar, então, tipo, vamos botar 19 milhões, metade, então, né? Não, e é necessário falar que são em 4 anos essa movimentação. Não, em 4 anos. E é importante dizer aqui, e aí eu acho que se puder gerar um corte, porque o que é movimentação? Olha só. Se você recebe 5 mil reais e você, com esses 5 mil reais, paga aluguel, paga a sua diarista, paga as coisas das crianças. O dinheiro entra e o dinheiro sai. O dinheiro sai. Você movimentou 10 mil. 10 mil, exatamente. 5 mil entrou, 5 mil saiu, você movimentou 10 mil. Aí a imprensa faz uma manchete como se ele tivesse recebido 19 milhões. Esse que é o problema, né? Entendeu? Então, assim... Aí você fica pasmo de ver um jornal nacional, uma Malu Gaspar, só gente da elite intelectual brasileira, só gente que é pica das galáxias, entendeu? E vendem uma mentira assim, porque não são capazes de explicar o que é uma movimentação. Não, então, na assim, verdade, eles são capazes. Eles são desonestos, não, é sim, diferente. Exatamente. Não, que aí, né? Tem um objetivo. Tem um objetivo. É o objetivo. Aí todo mundo acha que 19 milhões entrou na conta da pessoa, tá certo? Durante 4 anos. Bom, se você for fazer as contas, um empresário que 19 milhões dividido por 4 anos, que é dividido por 12, dá 300 mil por mês de faturamento. Empresa peba. Porque que empresa de sucesso fatura 300 mil reais? Empresa pequena. Pô, mas o Lulinha, dono de Ferrari de ouro, né? Dono da Friboi, né? O cara só movimenta isso, movimenta 300 mil reais assim, por ano. Puxa, gente, por mês. Mas é triste, né, Lázaro? Porque assim, e aí detalhe, tem outros detalhes dentro desses 19 milhões não, né? Porque 19 milhões de movimentação, como você falou, foi metade disso. Aí da metade disso, tem uma parte, acho que se não me engano, de lucros, que ele dividiu com os sócios dele, também tem uma parte que é herança,
que é da falecida Marisa. Da mãe dele. Então, assim, se você for... E tudo declarado, todos os valores corretos. Não, né? mas então, ele é um bandido, sabe? Ele é um bandido que investe em fundos do Banco do Brasil. Ele vai lá e fala, vou pegar meu dinheiro que eu roubei e vou botar numa aplicação do Banco do Brasil. Gente... Sabe o que é mais triste, assim? É que, tipo, isso acaba gerando uma queima de reputação, né? Impressionante, porque o Lulinha, assim, acho que desde quando ele nasceu, coitado, ele é atacado, né? Assim. Mas, e outra situação que aconteceu também dentro desses valores, quando... Eu não lembro qual foi o portal, se eu não me engano, acho que foi Metrópole, eu não lembro, enfim. Porque o Lulinha transferiu o valor para uma amiga... Não, para uma mulher que trabalha, acho que, no governo do Ceará. Aí a gente... Mas peraí, vamos ver o que é isso, né? Aí a gente foi ver... Ela é amiga pessoal do Lulinha. E ela fez, tipo, e ele fez para ela transferência de R$800, de R$1.000, de R$2.000. Olha isso. Foram 4 ou 5 transferências dentro desse... O valor máximo foi R$2.000. Olha isso. E ele falou, gente, é minha amiga pessoal. Eu passei para ela e acabou. Então eles acabaram expondo uma mulher que não tinha nada a ver com a situação, sabe? E imagina como está a cabeça dela agora, sabe? Enfim, né? O nome dela rolando, até ameaças pode estar recebendo, porque a gente sabe que nas redes sociais o pessoal... Ameaça mesmo. Ameaças, eles são covardes, né? Eles não mostram a cara, mas estão lá ameaçando. Então, esse tipo de vazamento é muito complicado, sabe? Ele afeta a vida das pessoas de uma forma tão absurda. Assim. E é interessante que a imprensa, né? Eu, pelo menos, quando eu comecei a fazer jornalismo, já tem um tempinho, a gente queria mudar o mundo com o jornalismo. Né? A gente queria mudar o mundo, contar a verdade, né? Mostrar notícia de fato. Mas aí, com o tempo, você vai aprendendo que não é bem assim. Que você não pode fazer tudo que você quer. Aí, quando você trabalha num jornal, que tem uma linha editorial, existe uma pressão grande para que você consiga os furos, né? Que são as matérias exclusivas ali. Você tem que ir lá e conseguir um furo. Tem que sair na frente de todo mundo. E me parece um pouco amador para pessoas, jornalistas, assim, nesse patamar, né? Jornal Globo, Rede Globo, Jornal Nacional, Folha de São Paulo, Estadão, ficar numa base tão rasa como a gente tem visto, né? Deixar de dar informações, notícias, né? E ficar se baseando nesse tipo de coisa. E aí eles não explicam. Que isso não é que eles não têm a capacidade de fazer, eles sabem como funciona. Né? Eles sabem como funciona, mas existe, como você falou, um objetivo. Né? O objetivo é atacar, aí ataca o governo, aí você afeta a credibilidade das pessoas, porque depois que você afeta é muito difícil se recuperar, você sabe disso. Né? Quanto tempo demora você que é produtor de conteúdo, entende dessa parte de marketing, para recuperar a reputação de uma pessoa que foi completamente esmagada? Olha, se for, por exemplo, uma situação igual a essa, olha, gente, essa é difícil, né, a gente mensurar, né? Claro. Porque, por exemplo, a imagem da pessoa, o nome da pessoa rodando em rede nacional, fotos, tudo mais. Gente, é coisa de décadas. Eu coloco isso, né? É uma geração, porque você, né, tem aquele tempo, né, de saturação. Então, mas pelo menos assim seriam uns 4, 5 anos, né, para você começar. Não, e ainda assim ia ser difícil. Você falou você falou de 2018, né? Mas a gente vê isso de muito tempo. Você vê na época da ditadura militar, por exemplo, a postura da imprensa foi de apoiar o golpe militar. Né? E depois apoiou o golpe militar, depois jornais grandes como o Globo, por exemplo, eles aplicaram às vezes uma própria autocensura para manter as publicidades. Né? E quem fez esse trabalho de resistência foi a mídia alternativa, tipo o Pasquim, na época que fazia, né? Que eu acho que é esse trabalho aqui que a gente faz, né? Esse trabalho. Amiga, fiquei orgulhosa agora dessa comparação sua, hein? Comparar a gente com o Pasquim. Pô, isso é coisa pra caramba! Agora histórico isso, cara. E tem mais. Tem assim, o golpe da Dilma. Sim. Né? A imprensa apoiou o golpe. A imprensa, sabe, fez toda a coisa do antipetismo, foi pra lá. Quais são a imprensa? O Globo, Estadão, Folha de São Paulo, fez uma narrativa negativa do governo na época. Desqualificou ela como pessoa, como mulher. Operação Lava Jato.
a imprensa só publicava as coisas da tal operação, o que o Moro falava o tempo todo. Esses vazamentos que a gente está vendo agora, os vazamentos seletivos, expôs também várias pessoas agora, ali naquela época. Lembra do reitor de Santa Catarina, não? Sim. Fugiu, não, eu sempre falo dele. Eu não lembro o nome. Mas, enfim, ele foi alvo, foi perseguido pela Lava Jato, um cara honestíssimo, um cara que todo mundo em Santa Catarina, lá em Florianópolis, gostava. Acabaram com a reputação do homem. Não aguentou, se jogou e se matou. Então, eles reúnem, né? Eles fazem uma narrativa tão negativa e acaba construindo ou fazendo com que as pessoas, o povo, acredite naquilo que está lá. Né? Que é um outro método que a imprensa usa, né? E isso também afetou diretamente a eleição de 2018, que foi quando o Bolsonaro ganhou. Que a gente estava nas redes sociais só com mentira. As pessoas acreditavam em uma madeira de piroca. Não, era um absurdo. Kit gay. Né? Foram as duas fakes que colaram naquela eleição. Como é que pode alguém acreditar num troço desse? Pois é, né, gente? Aquele terrorismo psicológico tão grande. Mas aí, sabe, Lázaro, terrorismo psicológico. Às vezes eu fico pensando assim, toda vez eu peço desculpa quando eu falo isso, mas, porra, as pessoas são muito burras, não é possível, gente. Sabe? É verdade, Isabel. Tem uma hora que você tem que pensar bem, gente. Vamos raciocinar, sabe? Kit gay, como é que você ensina alguém a ser gay? Isso não existe. Uma madeira de piroca é o quê? Você fica dando uma mamadeira pro seu filho assim, com o formato de um pinto? Não existe isso. Quer dizer, é irreal. Não vai passar, né, amiga? Não pode passar aqui, talvez ninguém queira fazer um corte dessa minha fala, mas eu vou falar para vocês, é muito difícil. Você precisa ter, sabe, seu cérebro precisa estar muito carunchado para você acreditar num negócio desse, sabe? Então, assim, eu acho que às vezes a Isabel fala, tem uma lavagem cerebral, até alguma... Mas, cara, tudo tem que ter um nível, não sabe? Não tem, não? Você acha que não tem, não? Não, eu acho que pode ter até, Isabel, porque eu já vi, assim, alguns pastores, algumas reuniões, algumas coisas que eu vejo que é um negócio de uma catarse coletiva e tal. Mas, porra, até eu entendo. A gente também, que é da esquerda, a gente também se reúne, a gente vai nas nossas passeatas, a gente chora, a gente também tem nossa... Você entendeu? Mas, gente... A irracionalidade de você ficar rezando para um pneu, de você ficar querendo que desça não sei o quê, daqui a pouco desce um raio mesmo. Você fica pedindo. Mas desceu o raio. É isso que eu tô falando. E a do raio também foi até assustador, da caminhada, né? Fala aí. Lá do Nicolas, porque assim, aconteceu o raio e qual que foi a sensação das redes? Caramba, pô, viu, o pessoal vai se tocar, gente, caramba, olha, não é possível... Ele colocou a vida daquelas pessoas em risco, não. Aí depois, quando eu vi a entrevista da menina que estava internada, quando ela saiu, não, isso aí foi um sinal divino, não sei o que. Eu falei, aí, tá vendo? Jeito. E outras também situações que eu vi, assim, outra situação também que eu vi que dessa caminhada que eu fiquei assustado mesmo foi o Nicolas, ele estava cansado lá de caminhar, ele sentado assim, com os pés numa bacia com água, e os fiéis lavando os pés dele como se fosse tipo Jesus, assim, sabe? Aí eu falei, gente do céu. Não, e tem outra. E ele adora aquilo. Você acha que o Nicolas não tá gostando daquilo? Claro, ele tá amando. Claro. Ele tá amando e tem outro. Você viu a família que levou um menininho que parecia que estava todo entubado, como se o Nicolas fosse um milagre. Jesus. Levou a criança naquele estado, né, cheio de aparelhos e tal, pro cara abençoar. O que é isso? Ai, gente, é complicado. Não é difícil até a gente classificar? Mas assim, é que a alienação, aí que tá, né? Essa alienação que começa, não começa dentro da igreja, né? Começa fora, mas dentro da igreja eles intensificam isso, né? Pensa só, as pessoas estão ali, né? Querendo ou não, de boa fé, né? Elas estão procurando, né? Elas estão procurando o quê, né? Procurar Jesus, querem, enfim, né? A palavra e tudo mais. E ela chega lá e ela começa a ser metralhada com desinformação, com um discurso de ódio contra... Né? Outras pessoas contra outros grupos, que no caso é a gente. Agora imagina você todo dia escutando aquilo e de uma pessoa que você tem como referência, que é o pastor. Que você confia, né? Que você confia. Pô, vamos lá. Então, assim, é isso que está acontecendo. Só que agora eles estão levando tudo isso para a política. Então, uniu, né? Política, religião, alienação dos dois lados, né? E como a gente combate isso, acho que você tinha comentado antes, né? É aquela coisa, como é que você vai combater pessoas que
elas são declaradamente mentirosas, né? Elas não têm vergonha de mentir, elas não têm vergonha de falar absurdos. Como é que você vai discutir com uma pessoa dessa? Como é que você vai brigar com ela para mostrar a verdade? O meu papel hoje, que eu falo para as pessoas, é assim, gente, eu não tô aqui para converter bolsonarista ou galera de extrema-direita. Não é esse o meu papel. Meu papel é levar informação para a pessoa que não é, para o nosso campo, obviamente, mas para aquela pessoa que não é polarizada, aquela pessoa que não é nem direita, nem esquerda, não é nem bolsonarista, nem petista, aquela pessoa que está no meio e que é ela que decide a eleição. Porque o núcleo duro do bolsonarismo já está pronto, já está ali, são uns 30%, que seja. O do núcleo nosso também está aqui, está duro. Ninguém vai deixar de votar no Lula para votar no Bolsonaro. É esse pessoal que fica para lá e para cá. É esse pessoal que eu quero atingir. Lázaro, então você acha que esse povo alienado aí pelo bolsonarismo, esse pessoal não tem jeito? Não adianta atacar em cima desse pessoal? É isso que você está falando? Não, eu acho que a gente perde tempo tentando converter esse pessoal ou tentar fazer com que eles enxerguem que o que eles estão fazendo é errado e que é mentira. Não, eles, na verdade, é porque aquela mentira interessa para eles, né? Eles, na verdade, têm um lema, isso em grupos bolsonaristas, que é o seguinte: não importa se é verdade, né, ou se é mentira, o que importa é a causa, né? Então, assim, eles têm esse objetivo que é... Nossa. Porque eles entendem com a gente que não, a gente tem que bater nesse pessoal que são os comunistas, que, sabe, a qualquer custo. Eles entendem isso como se fosse uma luta espiritual, né? Então, esquece. A gente não vai convencer esse pessoal. Esquece, não vai. Então, a gente realmente tem que focar no pessoal que é os não polarizados, né? Que é a galera que oscila. Que oscila, né? Exato. Só para você ter uma ideia, nas últimas eleições, a gente teve, em Minas, a gente teve pessoas que votaram no Lula, mas no deputado votaram pro Nicolas. Como é que você vai explicar isso? Né? Porque votaram no Lula porque ela tem aquela memória afetiva, porque lá conquistou isso, aquilo com Lula, mas ela é evangélica, ela frequenta a igreja. Sim. E o Nicolas, para ela, é uma representação evangélica. O Nicolas que acaba tanto ligado aí com o Vorcaro, da história da igreja, da Lagoinha, do Valadão, avião, né? É engraçado que a imprensa, por exemplo, a grande imprensa, não publica isso. Porque o cara andou, acho que 9, 10 vezes, né? Mas ele não sabia de quem que era do avião, ele não sabia. Vocês são maldosos, ele não sabia. Depois ele veio dizer que não sabia de quem era, né? O jatinho particular, você imagina quanto que custa, né? Uma diária de jatinho para fazer aí campanha. Tem o próprio Bolsonaro que recebeu dinheiro da campanha do Vorcaro, 3 milhões na conta pessoal. Que delícia, na conta pessoal. E o Tarcísio de Freitas que recebeu 2 milhões, se eu não me engano. E aí? Ninguém noticia, ninguém fala nada. E tem uma coisa que o Lázaro levantou que eu acho muito importante, que é esse espírito lavajatista que ainda não morreu. Que a gente achou que depois de tudo que aconteceu na Lava Jato, que foi uma experiência, o Brasil perdeu, enfim, internacionalmente falando, perdemos a Petrobras. Agora, para recuperar a Petrobras, está sendo um trabalho, né, imenso. Mas pessoas como a Malu Gaspar, pessoas como outros jornalistas, parece que estão com saudade da Lava Jato. Fica essa coisa de vazamento ilegal. Dá até para imaginar que eles devem ter alguma fonte, ou dentro da Polícia Federal, dentro da CPI, dentro de algum lugar, porque não é possível que tanta coisa vaza desse jeito e a gente tem Engraçado que as coisas são sigilosas, né? Mas o pessoal consegue acesso rápido. Consegue furos, né? Eu não sei, você que é um cara relacionado, você acha que eu estou viajando na maionese? Ou você acha que é mais ou menos isso? Porque eu tendo a achar que, sabe? Não, de forma alguma. Você não está viajando, não. Porque, vamos lá, como a Isabel falou ali também, né? O papel da imprensa ali nesse caso. Poxa, vamos lá, gente. O pessoal está falando de... Vamos falar agora um pouco do Lulinha, né? Falando de R$800 que ele recebeu para amiga e... Enfim. Mas do outro lado, você tem casos gravíssimos envolvendo Tarcísio, envolvendo... o Bolsonaro também, né, que recebeu o dinheiro lá do Vorcaro, envolvendo o Cláudio Castro, envolvendo o Ibanez. Cláudio Castro mandou dinheiro dos aposentados, então, você tem casos pesadíssimos que com ligação comprovada e isso não ganha manchete, né? Então, ou seja, isso deixa claro que eles querem o quê? Qual que é o objetivo deles? É desgastar o governo, não é prender o Lulinha, não é fazer... Não, o negócio deles é desgastar o governo Lula em ano eleitoral. Esse é o foco. Agora, desgastar o governo Lula para eleger o quê? Um Flávio Bolsonaro? Aí que tá, né? Porque o candidato deles, da mídia, que eles querem, acho que ainda tem esperança, é o Tarcísio, né?
O Tarcísio. Tarcísio. Sim. Mas a Michelle também não tá nesse meio? Agora a fofoca. Uma briga, né, gente? Que isso, né? Não, gente, o Tarcísio Você vê que não tem nenhuma unidade entre os caras, não cara. Tem unidade. A gente não merece isso. Isso pra gente é bom. É importante, né? Pra gente é bom, né? Porque a gente tem que explorar um pouquinho essa fragilidade deles, essas brigas internas, né? Porque a gente já tem um candidato que é o Lula e pronto, acabou, né? Tá lá. Então a gente tem que também explorar um pouquinho essas brigas. Mas, voltando com relação a essa questão da desinformação que a Sandra comentou, então, assim, a gente vê esses vazamentos e a gente fica, assim... É porque, para a população geral, eles não entendem isso, né? Eles não entendem que aquilo ali é ilegal, que aquilo ali não tem nenhum tipo de crime naquilo, não tem nada de errado naquilo. Mas o que vale para eles é isso, é a narrativa que eles vão conseguir inventar em cima daquela informação que, querendo ou não, é uma informação. É esse lema que você falou que tem nos grupos bolsonaristas, que não importa se é verdade ou mentira, o que vale é... O que vale é a luta. Mas o grupo... A luta o quê? Para defender eles mesmos. Grupo bolsonarista e para a imprensa tradicional brasileira também. Eles não têm compromisso com a verdade. Não tem. Eles não têm compromisso com a verdade. Mas aí depois, como na época da ditadura, né? Depois faz um meia-culpa, né? Vocês lembram, né? Que o Jornal Nacional fez isso, né? Mas sempre estão, assim, do lado... nunca estão do lado da população, né? Essa Malu Gaspar, eu acho que ela deve estar com algum problema, porque esses dias ela anda muito nervosa, ela anda com uma cara meio feia, assim, no ar, sabe? Porque ela mirou lá o Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes está vindo para cima dela, e agora eu não sei como é que vai fazer, mas ela anda meio nervosa. Tá uma confusão, né? Se as mensagens são do ministro, se não são. Tá um campo um pouco minado ali, né? Mas ela tá com uma cara, coitada, que eu acho que ela deve ter cometido algum fora. As pessoas têm que entender que, assim... porque vocês estão... Gente, a gente não está defendendo cegamente ninguém, Alexandre de Moraes, nem nada. Se ele tiver culpa, realmente... Aí vai fazer o quê? É com ele, né? O problema é que as pessoas elas querem como se o Alexandre de Moraes fosse um membro do governo, né? É muito engraçado isso, né? E ele não é, né? E não é. E aí é muito curioso que quando a gente fala que o Alexandre de Moraes é de direita, os caras ficam malucos achando que a gente é do... Não, o Alexandre de Moraes sempre foi de direita, né? Sempre foi. Ele participou do governo de direita na época. Ele foi indicado pelo... Não, ele foi pelo Temer. Ele foi secretário de Segurança Pública no estado de São Paulo e ele foi terrível. Foi indicado pelo Temer. E ele foi terrível como secretário de Segurança. Exatamente. A esquerda até era contra, na época, a indicação do Alexandre de Moraes, e quando ele foi indicado, eu lembro que a esquerda batia muito nele, mas a gente, uma coisa, outra coisa, gente. O que ele fez pela nossa democracia ali vai ser sempre válido. Com essa questão do golpe que você está falando. Exato, a gente sempre vai reconhecer, porque realmente ele foi uma peça essencial. Foi firme. Mas uma coisa, outra coisa. A primeira vez a gente colocou generais na cadeia, gente. Não, é impressionante. É uma coisa que a gente nunca imaginava. Então, só que é óbvio que a extrema-direita vai usar tudo isso para queimar ele, acabar com ele e, ao mesmo tempo, querer anular as decisões dele, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Tipo assim, as decisões que ele tomou aqui... Primeiro que as decisões não foram dele, né? Foi de um colegiado. Foram chanceladas. Né? A decisão foi de um colegiado, não foi do ministro, né? Isso é importante deixar claro. Tem uma coisa que você fez um post que deu mais de milhões de visualização aí, que é com a lista dos contatos do telefone do Vorcaro. Sim, Opa, que vazou, né? Vazou a lista. E aí, quando vazou a lista, o pessoal, vai ter um monte de gente do PT, é agora que a gente vai pegar eles. Daí saiu a lista só gente de direita, né? De repente, do nada... Não, nem do PT, nem da esquerda, né? Nenhum dos partidos de esquerda. Ninguém do partido de esquerda. 18 que saíram 18 todos... o quê? Da extrema-direita? Então, na verdade, a gente fala extrema-direita, mas daí Centrão. Tem centro-direita, tem um pouquinho de centrão, mas aí o do centrão é aquele cara que... Tem PP, tem PL, tem republicanos, tem PSD, tem... Agora, a maioria é PL, viu, gente? PL ganhou de lavada. A maioria de lavada. E aí eles ficaram mudinhos. E outra coisa que a imprensa também não bate são essas... O Nicolas Ferreira tá nessa lista? Também tá nessa lista. E a imprensa não fala dessa lista. Os contatos, eles não falam. Eles falam que o Fábio Luiz movimentou 19 milhões, mas dessa lista eles não falam. Exato. Então, para você ver, né, qual que é a prioridade da empresa, né? Tem outra coisa, Isabel, que eu também não gostei, sabia? Eu não gosto, e aí assim, eu não gosto dessa coisa de que quando vaza essas conversas de telefone, vaza conversa de WhatsApp, que a imprensa fala das questões pessoais. Eu não gosto disso.
Essa coisa da namorada do Vorcaro, da ex-noiva do Vorcaro, sei lá o que. Eu não gosto disso. Eu não gostava, sabe, quando faziam isso com a gente, mas eu também acho que as questões pessoais, elas devem ser, sei lá, elas não são relevantes para a investigação. O que tem a ver se a moça fala toda hora amor, amor, amor? Para quê? Geralmente, quando as pessoas estão se relacionando, acontece isso. Exato, Geralmente acontece isso. A gente fala vida, outro fala amor. Não tem nada de outro errado. fala... E ainda exporam ele, né? Tipo assim, no sentido de que acharam, acho que umas amantes dele. Acharam os outros casos dele. Beleza. Mas isso é relevante para a justiça? Não é relevante para ninguém. Para ninguém. Entendeu? Você tá entendendo? Isso não... A gente tá falando de coisa maior aqui, né? O cara roubou bilhões, e assim, uma coisa que me incomodou muito. O cara roubou bilhões, o esquema bilhões, um dos maiores da história, e aí na internet vários memes falando do que ele falou. Ah, posso falar aqui, né? Pode. Da peleleca, né? Falou. Meu Deus. Uma coisa meio das amantes dele. Então, assim, tipo, Pra já você ver. desviou um pouco o Claro, foco, vai sabe? desviando. Aí, tipo, o cara virou já até uma espécie de figura carismática, vamos dizer assim. Pra parte né, da população. Aí eu falei, Agora é interessante, porque o Banco Master, eu acho que ele surge no governo de Bolsonaro. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Ele surge no governo de Bolsonaro, avança no governo de Bolsonaro. As pessoas que estão envolvidas, tipo o Ibanez, da direita, da turma. Total. Cláudio Castro, no Rio de Janeiro, pegou dinheiro da Previdência. Dos aposentados. Uma grana, colocou no Banco Master, apesar de ter relatórios dizendo que era perigoso, que não era seguro. Mesmo assim, o cara foi lá e colocou. Esse Ibanez que pegou a máquina pública, o Banco de Brasília, sabe... E aí ninguém fala sobre isso. Não, aí o problema é o filho do Lula. E tem o quê? E o do Ibanez também. Não sei se vocês chegaram a ver uma notícia, acho que foi ontem. Enfim. Que ele, uma empresa dele, recebeu 38 milhões de uma financeira ligada a Reag, né? Que é aquela que também estava envolvida no carbono oculto, né? Que lavava dinheiro para o PCC e que também era ligado ao Banco Master. Então, assim, além dessa questão do BRB, Banco Master, a empresa dele recebeu 38 milhões de uma empresa ligada à Reag, que é ligada ao Banco Master. Então, assim, como é que esse cara não está preso? É uma teia de coisas. Não, porque não estou investigando. Sabe, é loucura, sabe? Tipo, essa história do sicário também é um negócio, nossa, pesado, né? O do sicário. Olha, eu vou te falar, assim, que é claro que rolam muitas teorias, né? De conspiração. Pô, o cara, será que foi suicidado, vamos dizer assim? Mas, assim, realmente... Né, pelo menos todas as fontes estão dizendo que tinha câmera lá, que a câmera não tinha nenhum ponto cego e que foi filmado mesmo. Ele atentou? Ele mesmo? Ele mesmo. Óbvio que essas imagens, assim, eu tô falando que, né, que as fontes soltaram pra mídia em geral. Então, é claro que a partir a gente vai ter certeza a partir do momento que liberarem. O que seria de tão terrível para a pessoa preferir se suicidar a encarar a justiça? Esse cara ligado a Vorcaro, que é o cara que praticou o maior golpe financeiro no sistema financeiro brasileiro. Era né? Ele que fazia o serviço sujo. Não, você comentou, né? Você que é jornalista, você sabe muito bem assim como que funciona. Vamos lá. Ele ameaçou, né? O Vorcaro estava querendo dar fazer um falso sequestro contra o Mauro Jardim? Lauro Jardim, o jornalista. Né? Sim, ele ameaçava várias pessoas ali. E tudo mais, porque ele fez uma matéria que não agradou o Vorcaro. E esse cara era o cara que, né, que articulava tudo isso, sabe? Então, assim, a gente saiu até um pouco dessa questão da corrupção para violência. Né? E é interessante que... Criminosos, né? Realmente criminosos. E você pega, por exemplo, o Lauro Jardim, ele também foi, né, praticamente quase vítima, vamos dizer assim, no governo Bolsonaro. Não sei se vocês vão lembrar desse caso. Ele... Na época lá o Bolsonaro tinha... não. Eu ia falar da BIM paralela, mas não, essa informação saiu do... Lembra do Bebiano? Lembro. O Bebiano, né, faleceu, enfim. O Bebiano, uns 2 meses antes, 2 semanas, 2 meses, não lembro, antes de falecer, ele abriu o bico, né? E ele falou, não, porque o Bolsonaro, ele sabe, só escolhe as pessoas ruins para estar do lado dele. Inclusive, uma dessas pessoas queria sequestrar
o Lauro Jardim e dar um pau também nele. E é interessante como a história fica muito... É coincidência, né? Com Sim. o que... Modus operandi igualzinho. Do governo Bolsonaro com o caso que a gente chama agora de caso Bolsomaster, né? Bolsomaster. Né? Então, assim, é isso. O jornalista sofre até para fazer, né? Fazer uma matéria. Que interessa. Então, assim, daí a gente vê, pô, mas por que esse pessoal, né? Tipo, é a questão da lavajatista. Porque esse pessoal acho que é covarde mesmo, né? Porque eles não querem, tipo, divulgar a real, divulgar a verdade, né? Ou também essa questão que você falou do objetivo, né? Tem outro também, objetivo. Pode ser até as duas coisas. Pode ser as duas coisas. Também tem um outro objetivo, né? Agora, eu queria que a imprensa logo determinasse quem que é o candidato deles. Se for o Flávio Bolsonaro, pelo amor de Deus, né, gente? Eu não consigo nem Mas pensar nele, cara. Você falou do Tarcísio, né? Você acha Tarcísio. que tem chance de vir o Tarcísio? Assim, o Tarcísio realmente era o que, vamos dizer assim, a elite aí, né? A burguesia queria, mas é que a direita ela foi totalmente cooptada pelo bolsonarismo, não tem jeito. Né? E o Bolsonaro sabe que se ele não colocasse o candidato dele, ele ia perder muito capital político. Né? Ele precisava colocar alguém no nome dele para se manter, né? Porque, sinceramente, senta o Tarcísio ali, na minha opinião, senta o Tarcísio ali, era questão de tempo. O capital político do Bolsonaro ia minguar. Exato, porque você acha que o Tarcísio vai, como presidente, ia ficar recebendo óleo do Bolsonaro? Eu acredito que não, né? Não, até o presidente do PL, como é que é o nome dele? Valdemar da Costa Neto. deu uma entrevista agora, recente, falando que o Bolsonaro não é uma pessoa normal como nós. O Bolsonaro, ele tem realmente problemas, ele não pensa como nós. Sério, agora que eles estão vendo isso? Eu gosto da sinceridade do Valdemar. Né? Não, ele é tão sincero que depois a gente vai passar vamos falar disso. Deixa eu contar para você. Nós temos um quadro aqui no programa que chama Para Não Esquecer. Porque você sabe que brasileiro não tem memória, brasileiro esquece as coisas. Não tinha. Agora tem. Porque nós estamos lembrando. Não vai esquecer. Toda semana nós vamos lembrar o Para Não Esquecer. Não é isso? É verdade. Júlio, bota a vinheta para Não Esquecer aí. Difícil um cidadão que é candidato a deputado federal e que é candidato a senador votar contra os 6x1 se colocarem para votar, que nós vamos trabalhar, né, Rueda, para não deixarmos votar. É isso que nós vamos fazer. Vamos trabalhar para isso. Vamos dar vida para isso. E o que nós pretendemos fazer? É trabalhar com o presidente da Câmara e segurar isso aí na CCJ. Vai ser aonde vai ser a guerra. Se nós conseguirmos segurar isso aí, porque também essas propostas que ele está fazendo, como gás e tudo mais, atinge sempre o mesmo pessoal. Não dá um crescimento tão grande como parece. É sempre o mesmo pessoal. E aí, você gosta mesmo da sinceridade do Valdemar da Costa Neto? Pois é, né? Dessa vez eu fiquei um pouco revoltado, indignado, mas vamos lá. É aquela coisa, ele só deixa claro, né, o que a gente já está cansado de saber, que eles não gostam de pobre, não gostam de ver o povo, né, melhorando de vida. Por que melhorando de vida? Vai dar um gás, só vai melhorar de vida. Claro que vai. Porque, assim, o que está sendo feito é oferecer o mínimo para que essa pessoa tenha condições de estar evoluindo, de estar correndo atrás de um emprego, né? Porque o Lula fala muito isso, né? Como é que uma pessoa com fome vai correr atrás de emprego? Vai correr... Como é que... Não tem como isso, né? Então, assim, é isso que eles lutam, né? Né, novamente falando do Vale Gás, eu acho muito curioso, assim, porque eles não reclamam, por exemplo, do Plano Safra, né? Não, isso eles não reclamam. Muito curioso, né? Eles não reclamam, por exemplo, da desoneração fiscal, que custa horrores pra gente, né? Uhum. E juntando todos esses valores, né, que beneficiam o quê? Só os ricos e os poderosos aí, isso, juntando todos os valores dele, dá, sei lá, 5, 6 vezes mais do que Bolsa Família, juntando todos os benefícios, né? Bolsa Família, Vale Gás, BPC e tudo mais. Então a gente vê que o problema, obviamente, não está na base, está lá em cima, né? Então o Brasil é um paraíso para essa galera que gosta de viver na mamata. Mas é isso que a gente fala, né? Agora, se você for votar num cara do PL que vai dar a vida dele para você continuar trabalhando até exaustão,
Aí, meu querido, minha querida, problema teu, né? Se você for votar em gente... Só você mesmo que vai trabalhar até exaustão. Só você mesmo, porque eles vão continuar na vida boa que sempre tiveram. Exatamente. Continuando, né, a questão do 6 por 1. Então, essa sinceridade com relação ao 6 por 1. Poxa, gente, pelo amor de Deus, né? Ele tá tranquilo, né? O Valdemar não deve ganhar pouco, não, né? Com certeza. Mas os parlamentares que são do partido dele estão lá, trabalhando 3x4, claro, ganhando benefícios... Que nem a gente estava comentando, né? Vale alimentação. Vários benefícios. Vale iPhone, vale panetone, vale terno, vale... Não sei, e aí, locomoção. Exato. Então, ou seja, eles querem que o pobre, né? Enfim... Morra trabalhando. Exatamente. E não tenha uma segurança, porque essa questão do Vale Gás é você ter uma segurança. É uma segurança. Porque quando você não tem o gás, você faz o quê? Você tem que improvisar um fogão a lenha ali, podendo se queimar. É complicado. E muitos casos, né? Muitos casos. Eu sou de Cabo Frio, teve um caso muito triste ano passado, se não me engano, que morreu a criancinha e... acho que morreram os três, a criança, o pai e a mãe. A criança foi a primeira, os pais ficaram internados... Por conta de não ter gás em casa e foram fazer com álcool. É isso. Entendeu? A questão do Vale Gás é para garantir a segurança para as famílias. Exatamente, né? exatamente. E aí é que a gente está falando até no outro programa. Você acha que é um gás por mês? Não. São de 4 a 6, sabe, botijões por ano. E aí o cara... tá negando isso para a população. É por isso que a gente fez esse quadro, para o pessoal ver, fazer uma avaliação do candidato, né? Vamos mudar o Congresso, que é inimigo do povo, né, Lázaro? Do povo. Infelizmente, a gente vai mudar isso. Vai ser o Congresso amigo do povo, né? Vamos. Espero que na próxima hashtag que vocês criem... seja essa, né? Seja essa, mas tem que passar, né? Tem que passar a eleição aí para ver quem que... Não, a gente vai renovar, vamos renovar o Congresso e vamos mudar essa tag para Congresso amigo do povo, né? Acho que é o nosso desejo. É por isso que nós estamos aqui, né? E outra coisa também, né? Aproveitando aqui, né, esse espaço que vocês estão me dando, a gente tem mobilizado bastante nas redes com relação à escala 6 por 1 aí, que o Valdemar, né, disse que vai dar a vida para que continue 6 por 1 e a gente vai dar a vida para acabar com 6 por 1. Acabar, isso. Então, assim, a gente tem feito essa mobilização nas redes. O governo Lula está muito empenhado, né? Ele já demonstrou isso, muito empenhado em aprovar isso esse ano. E a gente, obviamente, vai dar esse apoio, né, para o governo, não só para o governo, mas para o projeto em si, né, que beneficia o povo todo. E é isso aí, a gente quer incomodar esse tipo de pessoa aí. O trabalhador vai ter tempo de descanso, sim, vai ter tempo de lazer, sim. Eu que sou de Cabo Frio, lá a praia tá muito cheia, que lote aquilo, cara, quero ver o pessoal vindo para cá, curtindo, aproveitando tendo direito de se divertir um pouco. Porque eles querem o quê? Eles querem a praia para eles, né? Eles querem... É impressionante, né, então, gente? Eu me vai incomodar esse povo. Quando chegou metrô na Zona Sul do Rio, o pessoal, pra que metrô? Vai encher de gente aqui, olha. Exato. As pessoas não têm nenhuma visão cosmopolita do mundo, né? Porque, por exemplo, o metrô tem tudo que é lugar do mundo, né? O metrô é o melhor meio de transporte público que tem, ou seja, como a nossa elite é atrasada, né? Como a elite brasileira é uma elite tacanha, atrasada, sabe? É aquilo que o Wagner Moura falou, eu sempre falo, eu gosto de citar ele. A pessoa não, sabe, não conseguiu nem absorver a Lei Áurea até agora. Entendeu? Vai entender Lei Rouanet, vai entender fim da escala 6 por 1, vai entender o quê? Não vai... Essa turma aí que está no Congresso, vão revogar a Lei Áurea. Vão revogar. Porque a gente só vê retrocesso, né? Exatamente. E aí, praticamente, nessa questão de não querer fazer a votação, por exemplo, da escala 6 por 1, e vira um senador e fala tem que trabalhar até exaustão. O que significa isso? É uma vida de escravidão, né? Mesmo, sabe? De coisa que não tem. São tantas coisas, né? Depois a gente pode fazer outro programa para falar, que é muita coisa para dizer em um, mas é só você falar que os caras querem acabar com a justiça do trabalho, né? Eles querem fazer igual a Argentina fez. Então vamos votar contra os trabalhadores, acabar com todos os direitos. Né? Teve político nosso aqui, aquele Sóstenes, defendendo que o trabalhador ganhe por hora. Olha que legal. Olha que legal, ganho por hora. Imagina a negociação do trabalhador com o patrão, como que vai ser. Exatamente, né? Então, ninguém pensa no trabalhador, no povo. Então, eu queria também deixar claro aqui no programa que, apesar da gente, né, ter o nosso lado, né, nós somos de esquerda mesmo e estamos aqui para defender, fazer a nossa trincheira,
A gente não está aqui também para defender ninguém, não. Se o Lula, o Lulinha, cometeu alguma coisa, tem que se investigar mesmo. Perfeito. Né? Até quando a gente fez um outro programa aqui de uma votação que teve um pessoal lá do PT que votou, a gente também falou dos caras. Então, assim, o problema é que a gente consegue identificar quem é quem. Acho que quando a gente gosta muito de uma causa, a gente consegue fazer essa identificação. Exato. Você sabe quem é, né? E a gente consegue também apontar. Porque as pessoas falam, mas você... Não, a gente consegue. O problema é que os caras não querem apontar nada. Né? Esse que é o problema. E outra coisa, né? A gente comentou agora, se tiver errado, que pague. Mas, se não tem nada errado, se não achar os 300 mil na conta lá, que não fique inventando... O objetivo era esse, né? Exato, que não fique inventando, né? Narrativas e outras. Mas eu acho que eles ficaram tão putos que não encontraram nada, que falaram assim, nós temos que achar alguma coisa aqui. E outra coisa, o Lula foi muito claro 2 vezes. Falou, gente, se o meu filho estiver errado, que pague. Muito diferente do que o Bolsonaro fez lá, né? Não sei se você lembra aquele vídeo viral. Sim, lembro, todo mundo lembra. Lá, né? Que ele falou, não, porque querem foder minha família. E se eu tiver que mandar embora fulano, eu vou mandar. Se tiver que mandar o diretor da PF, eu mando. Se tiver que mandar o ministro, eu mando. E ele cumpriu. E outra, e a investigação tá rolando. Se o Lula quisesse ter interferido, já tinha feito lá atrás. Agora, também, se o menino não fez... O menino não, que é um homem formado, um homem grande já. Se o Fábio também não fez nada, então vamos defender o cara. Exato. Não é isso? Porque se ele também tivesse lá os 300 mil de mesada, a gente ia estar aqui falando, né? E outra coisa também, Lázaro, que a gente falou no início da nossa conversa, a questão da responsabilidade. Chamar a responsabilidade também da grande mídia, sabe? É muito fácil para um Globo, uma Folha de São Paulo, Estadão e outros, né? Tem um Jornal de Minas também, que também é bem tendencioso. As pessoas têm que ter responsabilidade para divulgar a informação, cara. Exato. Sabe? As pessoas têm que ter. Mas aquilo olha, que você falou no início, eu tenho responsabilidade para divulgar. Eu vou atrás, eu pesquiso para ver se é aquilo mesmo. Dou uma informação correta para as pessoas que estão te assistindo. Acho que é o mínimo que você tem que fazer quando você trabalha, principalmente na rede social. Ser um influenciador na rede social, né? É o mínimo que você tem que levar uma notícia verdadeira, né? Se eu cometer um erro... pedir desculpa. Peça desculpas, mas as pessoas nem isso querem fazer. Não existe desculpa. Não, eles não pedem, eles continuam ali, alimentando aquilo. Agora, voltando aqui, nós vamos fazendo um comercial. A gente está falando do nosso papel, a Isabel já falou que nós somos o Pasquim do Nossa, olha... do século XXI. Pasquim moderno, Pasquim do século XXI. Você gostou também, sabe? né, Lázaro? Adorei, gente. Você do programa aqui com autoestima, ó. Não, vou falar para você, Lázaro, sabe que no dia 24 e 25 de abril vai ter em São Paulo o 9º Encontro Nacional de Comunicadores e Ativistas Digitais. Júlio, coloca o memezinho deles aí para a galera ver. Eu acho que seria muito importante a gente se encontrar nesse dia lá. Olha, que legal. Muito legal vai Muito ser. bom. Vão ser 2 dias de debates e tal. Barão de Tararé, você já ouviu falar? Sim, Nossa, já. pessoal. É um pessoal muito bom que está nessa trincheira há muitos Isso, anos eu falo há também. bastante tempo. Há muito tempo. Então, eu acho que vale a pena. Nós vamos, né, amiga? Nós vamos, né? Vamos. Nós Olha, vamos. eu tenho que abrir para São Paulo e eu não lembro a data, mas ó, acho que vai dar para encaixa, encaixar. encaixa. 24 e 25 de abril, já deixa essa data lá. Mas vamos esforçar para ir. Pra ir, Nossa, vamos sim, vamos avisar. Usa tuas redes Vamos fazer uma sociais. caravana nossa aqui. Isso, vamos embora. E usa tuas redes sociais para divulgar. Com certeza. Eu vou te mandar o link aqui desse evento. Acho que é muito bom. E aí é isso, Miro. Nós estamos aqui, firme e forte, amigo. Tá bom? Vou fazer um corte especial aqui desse merchandise aqui, desse jabá. Mas merchandise é coisa de velho, né, gente? Merchandise é coisa... Agora eu forcei a barra, né? Passou, amigo. Forcei, né? Não tô conseguindo nem trocar o óculos. Você não tá conseguindo nem trocar o óculos, amiga. Eu entro com merchandise assim no meio do programa. Que coisa horrorosa, né? É. Mas, gente, olha,
Lázaro, foi um prazerzão, viu? Poxa, prazer todo Foi meu. uma conversa boa, acho que vai ter, vamos chamar ele outras vezes, tem tanto assunto, né? Você viu, né? Tem mais coisa para desenvolver, mas não dá tempo. Mas não dá tempo, cara. Foi um prazerzão ter você aqui Prazer com a ter você gente. aqui. Foi muito bom. Tomara que você tenha gostado. Com certeza. Ai, que bom. Então você já Não, o prazer foi todo meu, gente. E aqui a gente tá tão pertinho. Juro que eu não sabia que o programa de vocês era gravado aqui. Né? Tá. Não sabia. Então eu tô pertinho, gente. A hora que vocês quiserem, eu venho rapidinho. Que Vai bom. ser sempre um prazer de estar trocando uma ideia com toda a militância, né? Eu digo a militância porque, né? A militância que me segue também. Exatamente. Para a militância que me segue, por favor, pessoal, sigam aqui, tá? Sigam o programa que é muito bom aqui. Elas estão sempre trazendo muita coisa, muita informação de qualidade, né? Sempre batendo papo sobre o que está rolando na conjuntura. Então, se vocês querem ficar bem informado, mas de uma forma leve, siga aqui, siga, né? curta, Simples compartilhe. simples assim o podcast. Então é isso. Amiga, você quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer, dizer que foi um papo bacana, né? Gostei. Às vezes a gente se altera um pouco, a gente se irrita, mas é bom. Às vezes a gente sai um pouco do assunto, depois volta, né? Xinga. Xinga. A pessoa já está acostumada com a gente. Já tá, né? Já. Ai, que bom. Ó, vamos brindar com água. Com água, tudo. Ó, um prazer. Muito que obrigada. bom. Obrigada e até a próxima, pessoal. Um beijo. Valeu, gente. Um beijo. Tchau, tchau.